Então, o tema da aula de hoje, vícios contratuais, né? E teremos subdivisões dentro desse tema, né? Mas, primeiro, né, nós temos que esclarecer que não se confunde este vício a qual eu me refiro com um vício formal, com o vício da vontade. O vício da vontade está no Código de Defesa do Consumidor, né? Quando existe um defeito na vontade, eu queria algo, mas não era bem assim, não era bem assado, eu queria isto, mas era aquilo, né? Esses são os vícios do Código de Defesa do Consumidor, do qual não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula refere-se a uma garantia contratual, refere-se à coisa que é objeto do contrato. A coisa que é objeto do contrato tem a ver com os vícios contratuais, a qual nós vamos nos reportar agora, né? Então não se confunde o vício formal, defeito formal, né, com vício contratual. Não se confunde, portanto, com vício de vontade. Falei e refalei e disse e redisse a mesma situação. Definição de vícios: são vícios que atingem. Definição de vício não, definição do tema, né? Dos vícios contratuais. São vícios que atingem a coisa adquirida. O senhor está muito abstrato, né? Traz isso para a realidade, traz isso no concreto. Eu vou comprar um veículo, eu vou adquirir um veículo, eu vou comprar um veículo, e este veículo é a coisa concreta, é a coisa concreta, né? Literalmente a coisa concreta. E este veículo, lembrando da aula de quarta-feira, da aula anterior, né, hoje é sexta, de quarta-feira, que nós falamos da classificação de contratos, e aí eu citei como exemplo a compra de veículo. O veículo é um contrato comutativo. Lembram do conceito de contrato comutativo? O contrato comutativo, existe uma coisa certa e determinada, que é o veículo. Vou comprar um veículo certo e determinado. Sei a marca, sei o modelo, sei qual é o veículo. Mas lá na hora da compra, né, a comutatividade, embora me diga que o objeto é certo e determinado, por conta da comutatividade, eu tenho variações, pequenas variações. Preto, vermelho, amarelo, branco. Qual a cor do veículo? Cor vermelha. Qual é o banco? Estofado. Tecido, estofado de couro. Tecido, estofado de couro, né? Qual é o que eu quero? Eu quero com mídia social, não. Eu quero com mídia, né? Multimídia. Eu quero com multimídia, sem multimídia, com tapete, sem tapete, com faixas laterais, sem faixas laterais. Esta cor vermelha é uma cor vermelha cintilante, reluzente, um vermelho fosco. Então, estas variáveis tornam o contrato comutativo, determinado, mas comutativo. Vamos supor ainda que, além de ser um contrato comutativo de um bem determinado, com estas variações, aí eu já não tenho essas variações mais. Agora eu tenho um veículo usado, tal do seminovo. Vou comprar um veículo seminovo. Este veículo seminovo não tem essas variáveis. Embora eu vá comprar um veículo, né, certo e determinado, num contrato comutativo, né, aí eu tenho a opção de escolher dentre vários veículos que estão disponíveis naquela loja, do meu agrado, eu escolho um veículo. Ponto, escolhi um veículo, né? Lembrando que nós estamos falando de vícios contratuais e o vício se refere à coisa e não à vontade. Se refere à coisa, significa dizer que vício é defeito, tá? E este defeito oculto, né? E por ser oculto, o próprio nome fala, este vício que está escondido nesse objeto que eu estou adquirindo, nesta coisa, esse vício pode me levar ao quê? E me levará. Aquele que adquiriu uma coisa com o vício terá direito à reparação, não é? Pelo vício oculto, caso se identifique o vício, né? Aí eu tenho a garantia da evicção. Vício é defeito. E a garantia da evicção aí ocorre em duas modalidades, né? Ou na simples, ou no abatimento do preço, tá? No abatimento do preço, letra A, abatimento do preço, chamada de ação estimatória ou quanto minores. Anotem, ação estimatória ou quanto minores, né? Quanti minores. Eu vou anotar isso aqui no chat melhor. Ação estimatória ou quanti minores.
ação estimatória ou quanti minoris. Ação estimatória ou quanti minoris. Escrevi certo? Mais ou menos. Estimatória. Tória ou quanti minoris. Tá. Ficou sem acento. Estimatória. É estimatória, tá, pessoal? Bem ceguinho aqui. Ação estimatória ou quanti minoris. Letra A é a ação, né? É a ação que vai me possibilitar fazer o abatimento no preço da coisa por conta do vício. Tema da aula de hoje, né? Ação, vícios contratuais. Lembrando que o vício não é da vontade, o vício da vontade está no Código de Defesa do Consumidor. Aqui estamos nos reportando ao vício da coisa adquirida, né? A coisa negociada. O objeto do contrato contém um vício. Este objeto do contrato contém um vício, duas maneiras de reparar o vício. Primeiro, ação estimatória ou quanti minoris. Acabei de falar, né? Por que se chama ação estimatória? Por quê? Porque vai ser avaliado o bem, né? O bem custava X, agora com um vício oculto, com este defeito oculto, agora o valor já não é mais o mesmo, né? Então eu devo fazer uma ação estimatória para estimar agora um novo valor do bem, com abatimento por conta do vício, e aí fazer o desconto, né, fazer o abatimento por causa do vício. Se era um veículo de 50 mil reais, com um defeito de 5 mil reais, na ação estimatória ou quanti minoris, baseado em um laudo pericial, baseado em um laudo técnico que identifica o problema, identifica o vício, e aí, decorrente desta identificação deste vício, na evicção, não é, eu devo, na ação estimatória quanti minoris, eu tenho direito ao abatimento no preço. 50 mil reais, 45, já que se abate 5, né? E outras questões que vierem a serem envolvidas no processo por conta do contrato, tipo custas, e etc, e etc. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Fácil, né? Tema da aula de hoje, vícios contratuais, né? Falamos que são vícios que atingem a coisa adquirida e que não se confunde com os vícios de vontade, que são vícios, né, relacionados à coisa. Então esse é o início, né, o preâmbulo, né? Aquele que adquiriu coisa está diretamente, aquele que adquiriu uma coisa está diretamente esta coisa associada a um vício oculto. Pessoal, nós estamos falando de vício oculto. Eu compro e não sei que há o vício, e aí eu descubro que há o vício defeito. Eu descubro que há um defeito. Quais são as ações para resolver a questão deste contrato que vem com um objeto defeituoso? Não estamos falando de vontade, estamos falando do objeto. Quais são as ações? Letra A, ação estimatória ou quanti minoris. Acabamos de definir, dizer o que é ação estimatória ou quanti minoris, que é aquela que pede o abatimento proporcional ao defeito, né? Então eu tenho direito a esse desconto. Professor, mas se eu já paguei, vou ter ressarcimento do que eu paguei, né? Eis a questão, né? Se eu já paguei 50 mil e agora eu gastei 5 para consertar o veículo com defeito, eu tenho direito ao ressarcimento desses 5 na ação estimatória ou quanti minoris. Ok? Letra A. Letra B, ação redibitória. Essa eu já ouvi falar. Vocês já ouviram falar da ação redibitória? A ação redibitória, ela pede, né, perdas e danos decorrentes do contrato, além de também extinção do contrato. Eu peço a extinção do contrato, te devolvo o bem, não quero mais saber. Muito problema, não. Eu comprei um carro assim, tanto problema, não quero. Para mim não serve. Não quero um carro consertado. Eu comprei um carro zero quilômetro. Fui lá na loja, comprei um carro zero, paguei 150 mil no veículo. Agora veio com defeito, o carro zero veio com defeito. Não quero um carro zero com defeito, eu quero um carro zero, sem defeito, zero defeito. Ação redibitória por vício oculto. Qual é o vício?
Qual é o defeito? Lembrando, doutores e doutoras, vício, a palavra vício significa defeito. Qual é o defeito? Qual é o vício? Qual é o vício oculto? Qual é o defeito oculto que na hora da compra eu não sabia e agora adquirindo o veículo eu descobri esse veículo, né? E isto ocorre, né, quando a partir da tradição, vocês sabem o que é tradição? Tradição é a entrega da coisa, a entrega da res, né? Quando eu entrego a coisa, eu efetuo a tradição. Anotem esse conceito de tradição. Tradição é um importante conceito do direito, né? Então, estou sem caneta aqui, o óculos, estou com o óculos aqui, eu faço a venda do óculos. Está vendido, recebi. Quando ocorre a tradição? Quando eu entrego na mão do adquirente o objeto. Eu entrego a coisa nas mãos do adquirente. Ao entregar a coisa nas mãos do adquirente, houve a tradição, não é? Agora, sai do óculos, vem para o carro, não é? Então, a pessoa adquirente, o contratante recebe a coisa, recebe o veículo. A partir do momento que ele recebe o veículo, ocorre a tradição efetiva, real. A entrega real da coisa é a tradição. No contrato de ação estimatória, voltando ao exemplo anterior, estimatória ou quanti minoris. Neste contrato de estimatória ou quanti minoris, eu compro um veículo, né? E aí eu descubro que tem um problema de vazamento de óleo no motor. Olha que coisa, né? Um problema de vazamento de óleo no motor. Descubro isso. Levo, faço 3 orçamentos, né? Verifico o menor, o valor é X e tal. Eu quero agora, né, em uma ação estimatória quanti minoris, eu quero o abatimento do preço do veículo neste contrato de compra e venda. Eu não paguei o veículo todo, totalmente. O veículo está financiado. Mas e aí? Aí eu tenho direito a ressarcimento. É claro que o banco não tem a ver com essa questão, mas quem me vendeu tem e vai ter que me pagar o conserto ou consertar, né? Mas a ação não é para isso, é para pegar o abatimento do preço do veículo, e aí tem que se fazer um cálculo, tem que se fazer um laudo e eu ser ressarcido por conta do vício oculto. Já vamos falar de prazo e de como isso funciona na prática, mas, né, até aí todos acompanhando, né? Ação estimatória ou quanti minoris para se estimar, calcular o valor e abater o valor proporcional ao vício. Ponto. Ação estimatória ou quanti minoris para resolver a questão da ação, dessas questões de vício contratual, né, e de evicção. Até aqui tudo compreendido, tudo tranquilo. Agora vamos para número 2, a ação redibitória. A redibitória é o que eu estava falando agora do carro zero. Veículo 0 km, 150 mil reais. Eu não quero um carro consertado. Eu já estou comprando um carro zero justamente para não ter que ter problema com o meu carro, ter um carro consertado, ter um carro remarcado, ter um carro em que foi aberto o motor. Eu não quero isso, né? Eu não quero. Eu tenho este direito de recusar. Então a ação é redibitória, não é estimatória ou quanti minoris. É redibitória, porque eu quero a extinção do contrato. Eu quero perdas e danos. Eu quero ser ressarcido pelo aborrecimento, por tudo que eu estou passando, em ter que comprar um carro zero, agora ter que levar na concessionária, de 1, 2, 3, fazer orçamento, 1, 2, 3, perder o meu tempo, me aborrecer. Não é mero aborrecimento, é um grande desgaste entrar no judiciário para requerer este direito, né? A reparação no vício oculto. Então a ação é redibitória. Eu vou pedir perdas e danos, não é? E a extinção do contrato. Professor, e aí? Devolve o carro, me dá o meu dinheiro de volta. Além disso, eu quero ser ressarcido pelos danos materiais. Como assim materiais? Eu consertei o carro porque ele parou, né? Ele vazou óleo, parou e fundiu o motor ainda. Eu gastei com guincho, eu tive que transportar o carro de um local para o outro. Eu utilizava este veículo para trabalho, para o meu labor, né? E decorrente disso houve uma perca de lucros. Eu lucrava, agora eu não lucro mais, porque agora eu estou a pé. Lucro cessante. Cessou o meu lucro por conta de que eu não tenho mais o veículo. Lucro cessante. Então, perca material, lucro cessante, além de todo o sofrimento, perca moral.
perdas e danos, cumulada com extinção do contrato. Extingue, devolve, toma o que é seu, me devolve o que é meu, e vem a lapada, né? Dessa maneira. Tranquilo? Então, esta é a ação redibitória. Redibitória é o nome da ação. Então, doutores e doutoras, falamos aí, né, até o momento de vícios contratuais, falei o que é vício, dei a definição de vício, né, e estamos falando aqui que os vícios que eu estou me referindo diferem do vício da vontade. Não é a questão de querer, deixar de querer, é a questão do vício da coisa. O objeto do contrato, né, ele tem um vício, ele contém um defeito. E ele contém um defeito, aí eu tenho duas possibilidades: ação estimatória ou quanti minoris e ação redibitória, que eu não quero mais conversa, não dá mais, para mim não dá, deu, chega. Toma o que é teu, me devolve o que é meu e me repara no prejuízo que você me causou por conta do seu objeto que né, não funcionou, quebrou, queimou, fundiu. Falando de veículo, né? Então, tranquilo, né? Observamos o artigo 445 do Código Civil. E esse artigo 445 do Código Civil, deixa eu voltar aqui, olha só. 445, o adquirente decai do direito de obter a rebição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega da coisa, da tradição. Vou chegar onde eu quero chegar. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido pela metade. 445 fala dos prazos para correr atrás do prejuízo, né? Traduzindo, né, de uma maneira mais simples, mais clara, mais objetivo, né? Professor, como que eu faço então para ter direito à ação estimatória ou quanti minoris ou ação redibitória? Essas duas possibilidades, como que isso acontece na prática? Na prática, como o artigo disse, acabou de dizer, utilizando-se de outras palavras, né, a partir da tradição, da entrega da coisa. Entreguei o veículo, coisa móvel. Se a coisa é móvel, qual é o prazo que eu tenho para acionar o judiciário na ação estimatória ou na redibitória? Qual é o prazo, doutores e doutoras? Eu recebi o veículo, eu tenho, recebi o veículo, tradição. A partir do momento que eu recebo o veículo, 30 dias. É o que fala o artigo, 30 dias. Coisa móvel, 30 dias. E coisa imóvel, 1 ano. São os prazos que falam o Código Civil. Contado da entrega efetiva, se já estava na posse, aí é uma outra história. Contado da entrega efetiva. Então, 445, coisa móvel, 30 dias. 445, coisa imóvel, 1 ano. Estes são os prazos para interpor, para distribuir uma ação estimatória ou quanti minoris, ou para ação redibitória, né, que aí é percas e danos acumulada com extinção do contrato. Na letra A ou na letra B, em uma ação ou na outra ação, os prazos são os mesmos do 445 do Código Civil. É bom anotar, 445 do Código Civil são os prazos. Coisa móvel, 30 dias. Coisa imóvel, 1 ano. Estes são os prazos. Pessoal, vai ser cobrado prazo? Vai ser cobrado prazo. Como que vai ser cobrado? Da maneira mais difícil que eu puder cobrar, ué. Vocês têm que estar afiados aí para compreender essas questões, que vai ser a prática, vai ser o dia a dia de quem resolver militar na área civil. Ah, professor, mas eu não vou ser advogado. O juiz tem que saber, promotor tem que saber, delegado do consumidor tem que saber, técnico, escrevente, judiciário, defensor público, todos têm que saber. Aí na parte penal, é outra história. Eu estou brincando, você não, né? Mas temos que ficar atentos à questão do prazo. Isso é muito cobrado em concurso, essas questões desse tipo de prazo, porque parece uma pegadinha e não é. Coisa móvel, veículo. Coisa imóvel, uma casa. Coisa imóvel, uma casa. Vamos para casa, o exemplo da casa? Então eu sou locatário de um imóvel, né? Eu sou locatário
e eu estou ali morando como inquilino, pagando meu aluguel e tal. E aí eu me apego nessa casa, eu gosto da casa, acho bonita a casa. E aí surge uma proposta de compra do imóvel. Surge uma proposta. Eu compro o imóvel, pago pelo imóvel. Mas dentro do contrato de compra e venda do imóvel, existem questões nesta compra e venda do imóvel. Eu já estou na posse do imóvel porque eu sou locatário, porque eu sou inquilino, né? Locador é o dono, locatário o inquilino. Eu sou locatário, eu sou na posse indireta, né? Na posse direta, na verdade, como inquilino. E aí eu compro o imóvel, comprei, tal. Mas existem questões ali, né, que me diz que no contrato me diz que a bomba d'água da piscina é zero, é nova. Quem fazia essa manutenção era o dono da casa. Eu alugava e ele fazia a manutenção. Dizia também que o controle dos portões automáticos eram novos, que o portão tinha menos de 1 ano de uso. Eu moro só há 6 meses e ele me falou que é novo. Aí eu descubro, depois de comprar, só depois de comprar, eu descubro que havia um defeito na bomba da piscina. Não era o que ele falou. Ele falou que era novo, tinha 1 ano. Eu moro no imóvel há 6 meses, mas a bomba é de 5, 10 anos. Foi comprada recondicionada e queimou. Você sabe quanto custa uma bomba dessa? A manutenção é 500 conto, né? Já não é barato. A bomba, depende da bomba, vai 3,5, 4,5, depende do modelo, né? Quantos HPs e tal. Vou botar aí 5 mil para arredondar a conta para facilitar aqui, né? Então uma bomba de 5 mil reais no imóvel que eu era inquilino, agora eu comprei. Eu já estava na posse da coisa. Já foi feita a tradição quando eu era inquilino. Lá atrás foi feita a tradição quando eu era inquilino. Vocês estão acompanhando o exemplo? Por que eu estou falando deste exemplo desta maneira? Não é? Olha só, não é a tradição normal. Comprei, recebi. Pronto, houve a tradição. Não. Comprei, mas eu já havia recebido. Comprei e já havia recebido. Comprei o imóvel, mas eu já morava no imóvel. Qual é o prazo para quem compra o imóvel? Para entrar com ação estimatória ou redibitória? Qual é o prazo, doutores e doutoras? O prazo é de 1 ano após a tradição. 445 do Código Civil, 445 do Código Civil, prazo de 1 ano após a tradição. Eis o prazo. Mas se eu já recebi a coisa, se eu já estou na posse da coisa, e é o caso do inquilino que compra o imóvel, isso é comum acontecer, viu? Eu não estou falando novidade não, isso é comum. Eu comprei a casa, mas eu já morava nela porque eu já era inquilino. Mas aí, por uma desatenção, um erro no contrato, ele achou que era e não era, mas a culpa não é minha, a culpa é da coisa, que me foi vendido como zero, bomba d'água nova, mas não é nova, né? Fechei o contrato, deu 2 meses, a bomba queimou. Qual é o tempo que eu tenho para reclamar desta questão? Pedindo um abatimento no preço do imóvel, né? Numa ação estimatória ou conte minores. Qual é o prazo, doutores? Quando é tradição, entregou 1 ano. Para imóvel, para móvel, entregou 30 dias. Agora vem um finalzinho do artigo 445 do Código Civil, que fala que... Vamos lá, eu li da primeira vez, não sei se vocês acompanharam, vamos reler. 445. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então o prazo é a metade. Compreenderam? Leio de novo. Se já estava na posse, é o caso, eu sou inquilino, eu já estava na posse, né? Não tem tradição. Já foi feita a tradição por conta da posse do inquilinato, né? Como locatário, né? Eu já estou na posse do imóvel. Aí eu comprei. E aí o prazo que era de 1 ano cai para metade. Qual é o prazo agora? 6 meses. Nossa, professor, que difícil, né? Não, só ler o artigo 445, ler 2, 3, 4, 10, né? Recomendo 10 vezes. 445 do Código Civil.
lembrando que toda a aula de hoje é baseada nos artigos, vamos lá, dos contratos geral, tal, explosão, vícios redibitórios, é baseado nos artigos 441 até o 471. 441 até 471 são os fundamentos legais expressos positivos na norma, positivos no Código Civil, que embasam a aula de hoje. O tema da aula de hoje, vícios contratuais. Lembrando que vícios são defeitos, né? E que a definição desses vícios é o vício relacionado à coisa e não à vontade. A vontade está no Código de Defesa do Consumidor e a coisa está no Código Civil. Então, aquele que adquiriu uma coisa com defeito, com vício, ele terá direito à evicção, a ser ressarcido por conta do vício oculto. Isso é muito comum no judiciário, tá? Caso tenha ele adquirido com defeito, né? No contrato, Pessoal, da onde vem esta garantia a qual eu me refiro, dele ser ressarcido? Aonde está a garantia? Eu preciso colocar isso no contrato? Eu preciso, na autorregulamentação, que é a livre vontade de contratar, né, a lei entre as partes, eu preciso colocar isso no contrato? Sim ou não? Não, porque já está previsto em lei. Por isso que eu não preciso colocar, porque já está previsto em lei. Mas se eu quiser colocar, né, chover no molhado, se eu quiser ser redundante, se eu quiser deixar o meu contrato mais claro, né, do ponto de vista de que se houver vício, poderei eu intentar com ação estimatória ou quanti minoris, abatendo, né, aquilo que vier viciado, defeituoso, vou abater o valor, ou até mesmo a redibitória, que é a percas e danos acumulada com extinção do contrato. É comum a redibitória para aquisição de veículos novos. Ninguém quer comprar um veículo novo e depois ter que remendar, depois ter que consertar o veículo. Isso é comum, a redibitória. Mas se o veículo é usado, né, ou seminovo, como o pessoal chama, né, se o veículo é seminovo ou usado, aí já não é redibitória. A não ser que o carro seja aquele que você vê que vai dar muito problema, que não vai ter jeito, ou você passou um aborrecimento tão grande que você não quer mais saber desse veículo, você quer rescindir o contrato, extinguir o contrato e se ressarcir do dano. Ação redibitória, né? Qual é o prazo? Se é coisa móvel, 30 dias da tradição. Recebeu 30 dias. Se eu já estava na posse do carro, quando acontece isso, professor? Posse do carro. Eu vou comprar, mas eu já estou na posse do carro, já houve a tradição, aí o prazo cai pela metade. Quando acontece? Pessoal, tem exemplos. Eu uso o carro de uma determinada empresa e eu trabalho nessa empresa com este carro, com este veículo. Isso é muito comum, sabe o quê? Empresas de laboratórios de medicamentos. Sabe aquele cara que você está no médico lá, esperando ele? Você está esperando o médico, você está esperando, está sentadinho, bonitinho lá. Aí chega um cara com a mala e passa na sua frente. Aí você fala, pô, mas passou na minha frente? Ele está trabalhando, né? Chama-se representante comercial das indústrias farmacêuticas, né? Normalmente esse pessoal, eles não trabalham com o carro deles, não. Eles trabalham com o carro da empresa. Eles trabalham com o carro da empresa. Não, é normal isso, né? A empresa banca um carro para ele. Chega um determinado tempo, a empresa fala, você quer comprar um carro? A gente abate aqui do teu salário, faz um bem bolado, tu fica com o carro, depois de um tempo, né? Então, a tradição do veículo já existia, porque já era dele. Se depois que ele fecha o contrato, né? Olha, lembra das fases da formalização do contrato, da formação do contrato, da aula de ontem, né? Então, nessa fase de formação contratual, é nesta fase, né? Um contrato comutativo, um contrato de coisa determinada, etc. Ele adquire o veículo, né? Dentro de uma bilateralidade, tem dois lados aí envolvidos, né? Fecha o contrato oneroso, ele vai pagar, né? Coisa real, contrato real, né? Pronto, ele paga o veículo. Mas aí, para azar dele, dá um problema no veículo que nem ele sabia. Ah, professor, mas o responsável não é ele?
Tudo depende, né, pessoal, do caso a caso, mas supomos que não. Supomos que o carro, embora ficasse com ele, a manutenção era por conta da empresa, já que o carro era da empresa. Agora vai passar para a mão dele, ele vai utilizar um outro carro da empresa, e esse vai ser dele. Então, se há um vício a ser sanado, um vício oculto, este vício oculto caberá ação estimatória ou quanti minoris para reduzir o valor da coisa proporcional abatido ou defeito, ou redibitória, encerra o contrato, toma o que é teu, me devolve o que é meu, que eu paguei, e ainda me repara pelo prejuízo, né? Cada caso é um caso. Qual é o prazo para intentar uma dessas ações? Doutores e doutores, qual é o prazo? Coisa móvel, 30 dias. Coisa imóvel, 1 ano. Se eu já estou na posse do bem, já houve a tradição lá atrás, neste caso que eu acabei de falar do carro, se já houve a posse, cai para metade, 30, cai para 15. No caso da locação, eu sou inquilino, locatário, venho, né, namorando um imóvel, surgiu uma oportunidade, ganhei uma herança, ganhei um dinheiro, né, e aí, né, ganhei bons honorários, uma boa ação, uma boa causa, né, e aí eu compro um imóvel. Fala, fulano, quer vender para mim? Quero, então, vendi para fulano. Na hora da compra e venda, né, vendi para ele. Aí eu descubro um defeito no imóvel, qualquer defeito, tá? Eu citei o da questão da bomba da piscina, porque isso acontece muito, né? Citei também a questão do motor de garagem, né? Quando ele falou assim, olha, tem só 6 meses que você mora aí, tá? Mas esse portão, antes de você mudar, eu coloquei ele novinho aí, viu? Não vai dar defeito não, inclusive está na garantia. Olha o que ele me fala. E aí eu compro, no mês seguinte o motor queimou o motor. Eu ligo para ele, ô senhor Joaquim, queimou o motor, você me falou que o motor é 0, me passa o nome da concessão do local aí, que dá manutenção, porque eu vou trocar. Você falou que está na garantia, inclusive. Não, mas estava conversando com minha esposa aqui, me enganei, me desculpa aí. Desculpa aí. Ação estimatória quanti minoris. Ação estimatória quanti minoris. Vamos estimar o prejuízo e vamos fazer o abatimento. E pau nele. Pego o contrato e entro e requeiro aí o desconto aí. Ah, professor, mas eu já paguei tudo. Ah, pessoal, vocês entenderam, né? Pagou tudo, vai ter direito a ressarcimento. Não pagou, tem direito a abatimento. Quanti minoris. Estimatória, porque se estima o valor e se faz o abatimento do vício. Abate-se o vício. O defeito é abatido e resolve-se a questão. Interessante essas questões de vício, de evicção, né? Ação estimatória quanti minoris ou ação redibitória. Por que é interessante? Porque na prática isso acontece demais nos contratos, né? Eu com 20 anos de advocacia, o que eu mais faço hoje é essas questões de contrato de vícios redibitórios, evicção e etc. Na prática é bem como está na lei, não muda não muda, né? Na prática, a prática é a realidade do judiciário nessas questões. Professor, essa questão corre pelo juizado especial civil ou corre pelo comum, né? Já que você disse que faz isso daí. Pessoal, depende, mas a maioria não corre pelo juizado. Por que não corre pelo juizado? O carro custa 10 mil reais, teve um problema de motor, teve que fazer laudo, avaliação, isso, aquilo, etc, tal. Aí não corre pelo juizado, por quê? Porque o juizado especial, Lei 9.099 de 1995, trata de causas menos complexas, que não dependem de um laudo pericial, judicial, para avaliar quem tem razão, quem não tem razão nessa questão do vício, né? Normalmente o juizado se dá por incompetente face à complexidade da causa. Eles falam que é complexa a causa. Mas é complexo porque depende de um laudo e nós não vamos requisitar esse laudo técnico, então vai pelo ordinário, vai pelo comum. Mas compensa porque ganha. Se você prova, se você se fundamenta no 441 ao 471, né, observando estes prazos, observando toda essa situação, né, vai ganhar a ação, obviamente, sem ter dor de cabeça. Então, pessoal, é isso. Ação estimatória, ação
redibitória, né? Os prazos estão no 445 do Código Civil. Móvel, 30 dias. Imóvel, 1 ano. A partir da tradição. Se eu já estou na tradição, se eu já estou na posse da coisa, aí cai pela metade os prazos, é o que diz, né, ipsis literis, né, ali no 445 expressamente do Código Civil. Ok? Né? Tem outras questões mais, mas não vamos confundir não. Por enquanto é isto. Ponto final.